Nesse vídeo eu proponho nós trazermos algumas notas acerca da fenomenologia. A fenomenologia, que é uma corrente da filosofia, que é criada por Edmund Husserl. Esse autor, ele propõe a criação de um método, né, que é o método fenomenológico. O método fenomenológico é um caminho para chegar à essência do chamado fenômeno, né, o que o Husserl chama de fenômeno. Por Husserl, o fenômeno é tudo aquilo que se mostra. Tudo aquilo que se mostra pode ser uma vivência, uma situação, um fato. É como os objetos que estão no mundo, eles chegam à nossa consciência. Portanto, a nossa consciência, ela não é passiva. É uma consciência ativa, né? Ativa no mundo. A consciência é uma instância na qual nós percebemos o mundo e, inclusive, ressignificamos e significamos tudo aquilo, né, que o mundo traz à nossa consciência, né? E, de certa forma, nós vamos processar tudo isso para a constituição do eu e constituição do significado pessoal que vamos atribuir às nossas vivências. Portanto, cada sujeito, ele é particular e ele vai atribuir um significado muito pessoal à sua vivência no mundo. A consciência, portanto, ela sempre estará direcionada a um objeto, né, que chega enquanto fenômeno na nossa consciência. Portanto, há sempre um objeto para a nossa consciência, né? E não existe consciência vazia. Essa consciência, ela também é marcada por uma intencionalidade, né? Nós vamos direcionar o nosso olhar interessado e contemplativo aos diferentes objetos, situações, fatos que o mundo nos traz. Um autor muito importante dentro da psicologia humanista é o Adriano Holanda, né? E o Adriano Holanda e o próprio Husserl dizem que a fenomenologia é ir às coisas mesmas, é descobrir tais quais elas se apresentam aos meus sentidos e como eu percebo essas coisas genuinamente. Mas ir em busca aliado à minha própria experiência subjetiva concreta. É um olhar e ver não apenas uma colocação de algo, é uma participação, é um envolvimento. Portanto, a fenomenologia, ela nos convida a conhecer o mundo da vida e a experiência cotidiana, né? Conhecer o mundo das vivências, o mundo dos significados, né? E a fenomenologia, conforme Holanda, ela convida a todos nós a conhecer a essência dos fenômenos, né? E inclusive conhecer uma descrição das experiências, né? Das vivências do homem. E o grande desafio para o psicólogo é compreender como o sujeito atribui sentido às suas vivências, né? E nesse sentido, a fenomenologia ela pode contribuir de uma forma muito rica nesse processo. O que nos interessa é contribuir para entender a essência das vivências. Como é que o sujeito ele se percebe e atribui sentido a esse mundo? Mas o Husserl ele dizia que nós não podemos chegar às essências de qualquer forma, né? E para isso ele propõe, né, a redução fenomenológica ou poste, né? A redução fenomenológica enquanto um caminho para que a gente possa colocar em parênteses e suspender as nossas crenças, os nossos valores, os nossos juízos, para ir justamente de encontro à essência dos fenômenos. Para entrar em contato com a essência desses fenômenos, né? Como eu já falei, a gente vai fazer uma chamada suspensão fenomenológica, suspender os nossos juízos de valor, tirar as vendas das nossas crenças, nossos juízos de valor, não nos negando, né? Mas permanecendo neutro, né? E tentando buscar a experiência pura do sujeito, né? E nesse sentido, né, a redução fenomenológica ela vai ser muito importante para a prática clínica, inclusive muito importante para que o psicólogo ele coloque em prática uma atitude empática no consultório. A empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Então, quando a gente suspende os nossos
juízos de valor, as nossas crenças, nós nos colocamos à disposição, né? E contemplativos à experiência do outro tal como ela se mostra. O importante é nós tentarmos compreender como o sujeito significa suas vivências, né? Claro, as minhas vivências enquanto terapeutas, os meus juízes, eles estarão aqui, mas eu colocarei em suspenso. Essa é uma postura reflexiva, né? Uma postura reflexiva. Um outro discípulo do Husserl foi o Heidegger. O Heidegger, que inclusive traz um dos pontos de partida ao existencialismo, apesar dele negar, né, ter sido um existencialista, mas ele é um dos primeiros filósofos a entender o homem, compreender o homem enquanto um ser social. Ele diz que o homem é Dasein, né? Ser aí, ser no mundo, né? E que neste mundo existem vários entes. Entendam aí por entes os objetos, os animais, as pessoas, né? Tudo aí que está disponível no mundo. E dentre todos os entes, somente um deles pode, né, conseguir, né, refletir sobre o sentido do ser. E esse ente é o homem, né? Porque o homem, dentre todos os seres, ele possui uma consciência. O homem tem consciência da sua finitude, né? O homem, ele sabe que nasce, cresce, né? E morre, né? Então, esse homem, ele é um sujeito de possibilidades nesse mundo, né? E uma das possibilidades é a morte. E o Heidegger, ele fala muito sobre autenticidade, né? A forma como nós pensamos essas possibilidades no mundo, a caminho e na busca, né? E na expressão de uma vida autêntica. Quando a gente se percebe enquanto sujeito finito, em ser para a morte, isso vai gerar, né, dois posicionamentos do homem, né? Do homem. Ou ele vai negar a morte, acreditar que um dia ele vai morrer, mas que aquele dia nunca chegará, ou ele vai entrar em angústia. E angústia aqui não é no sentido negativo. A angústia é no sentido de uma angústia mobilizadora, porque a partir do momento que eu tenho ideia da minha finitude no aqui e agora, eu tenho, né, começo a ter a noção de como eu posso pensar nas minhas possibilidades no aqui e agora, né? E é nessas possibilidades aqui e agora que eu vou construir o meu projeto de ser no mundo, né? O meu projeto de ser no mundo. Nós, enquanto psicoterapeutas, nós vamos, né, precisar estimular e valorizar a expressão desse sujeito no mundo. Estimular que o sujeito ele entre em contato, né, com o eu, né, com essa interioridade e em contato com essa autenticidade. Autenticidade, expressão dessa autenticidade caminha com saúde psicológica, né? E nesse sentido, nós vamos criar as condições necessárias para que o sujeito reflita sobre como é que ele realiza essas escolhas, né? E a autenticidade é uma palavra muito chave no consultório, né? O psicólogo sempre ele vai ter que colocar em prática as atitudes facilitadoras, né? Tentar se aproximar ao máximo da experiência do cliente, se colocar numa posição empática, numa posição não julgadora, dando protagonismo a essa experiência, essa livre expressão do ser, né? Sem julgamentos. Afinal, o espaço psicoterapêutico é um espaço único e de privilégio para que o indivíduo expresse a sua singularidade e individualidade. Um outro autor também que vai trazer novos olhares à fenomenologia é o Maurice Merleau-Ponty, né? O Merleau-Ponty ele vai dizer que a nossa consciência, né, ela é muito ativa, e ela vai ser profundamente influenciada por aquilo que nos cerca. O homem e o mundo eles vão se constituir numa perspectiva dialética, né? Não existe, né, algo que o homem influencia o mundo ou o homem influencia o mundo ou o mundo influencia o homem, né? Há uma ambiguidade, uma terminologia usada por ele. Nós estamos no mundo, o mundo está conosco, né? Então é tudo um todo interligado, inclusive o nosso corpo, né? O nosso corpo
ele estimula, né, ele estimula para que a gente pare de pensar o homem numa perspectiva interior e exterior, objetiva, subjetiva, corpo biológico e psique. Nós somos um todo interligado. Tudo está conectado, né? Essa visão holística, ela vai contribuir bastante, né, de uma forma significativa para o fortalecimento das psicoterapias fenomenológicas e existenciais e para a compreensão desse homem numa perspectiva contextualizada, né? Então, a gente vai lançar um olhar para os sentidos, né? Os sentidos que o sujeito atribui à experiência dele, e esses sentidos, eles não se constituem, né, de uma forma... eles são individuais, mas eles não se constituem de uma forma individualizada, afinal o homem é um ser dialético, né? Então essas foram algumas notas sobre a fenomenologia, e essa fala, ela é do texto Fenomenologia, Psicoterapia e Psicologia Humanista, né, do Holanda, que é um livro do Holanda que eu recomendo a todos, e do nosso texto base da aula das nossas aulas, da autora Beatriz Furtado Lima, alguns apontamentos das psicoterapias fenomenológicas existenciais, certo? Esse link já foi passado para vocês.